Deus. Por gentileza, tome seu assento e, por favor, abra comigo a sua Bíblia. Nós estaremos, nesta noite, falando um pouquinho a respeito do batismo no Espírito Santo. Nós estamos estudando os dons espirituais. Se você se lembra que os dons espirituais são classificados em 3 categorias para nos ajudarem a aprender, a estudar. A Bíblia não classifica assim. Nós dividimos para aprender melhor, para poder estudar, que são os dons vocais, não é? É o dom de profecias, falar línguas, interpretação das línguas, os dons de inspiração, né, que são discernimento de espírito, o dom da palavra do conhecimento, o dom da palavra da sabedoria e os dons de poder. Nós havíamos nos dedicado exclusivamente nos dons de poder, que são os dons de curar, o dom de operar maravilhas e o dom de... Desculpe que eu estava pensando em outra coisa quando estava falando. Faltou um. O dom de operar maravilhas, os dons de curar e... Qual é o outro? Não, esse é vocal. Dom da fé, obrigado. Dom da fé. O dom da fé, curar, dos dons de curar e o dom de operar maravilhas. Mas nós vamos falar do dom do Espírito Santo, que é o batismo no Espírito Santo. E nós queremos, nesta noite, eu sei que você já conhece a respeito do batismo no Espírito Santo, mas você sabe o que significa, o que é, como é, por que é o batismo no Espírito Santo? E vamos também falar da razão pela qual nós vamos estudar o batismo no Espírito Santo. Atos dos Apóstolos, capítulo 1, o versículo 8, nós precisamos correr um pouco, porque nós queremos tratar esta noite de 2 assuntos. Enquanto você está aqui estudando a palavra de Deus, e nós juntos estudando a palavra de Deus, o pastor Itamar está ali preparando para nós, já preparou o segundo boletim desta noite, falando um pouco sobre o jejum. Queríamos dar uma passada assim, como diz o francês, no en passant, não é? Assim, só um en passant sobre o jejum. É muito importante a gente aprender a respeito do jejum. Amém? Glória a Deus. Anunciar, a gente dá uma olhadinha assim no negócio assim. Atos 1:8 diz assim a palavra de Deus: mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e ser-me-eis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e Samaria, e até aos confins da terra. Amém. Glória a Deus. Nós estamos estudando, então, irmãos, os dons de poder. Poder pentecostal foi o tema da nossa festa, é o tema desses estudos bíblicos durante todo o mês de maio, e estamos entrando no mês de junho, falando sobre o poder pentecostal. Hoje é o dia 1º de junho, e nós já começamos o mês de junho, reverendo Cláudio, com o país do mês, que é Moçambique, não é? Durante o mês de junho nós vamos estar orando por Moçambique, em nome de Jesus, e as congregações pelas quais nós vamos estar orando, Lucas, estão aí, não? Então, já ele vai mostrar para nós. E na hora da oração nós vamos orar por essas congregações também, em nome do Senhor Jesus Cristo. Glória a Deus. Irmãos, uma das maneiras de o poder pentecostal ser gerado em nós é sermos cheios do Espírito Santo. Lucas 24:49, se você tiver com a sua Bíblia aberta e quiser ler Bíblia, é tão gostoso a gente ler Bíblia no dia do culto de ensino da palavra de Deus. Se você achar primeiro do que eu, pode ler, por favor. Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu o doutor Lucas, capítulo 24 e o versículo de número 49. Glória a Deus. Aí você tem uma promessa e uma ordem. Eis que sobre vós envio a promessa do meu Pai. Não tira não, deixa lá, por favor. Eis que sobre vós envio a promessa do meu Pai. Ficai, porém, na cidade de Jerusalém, até que do alto sejais o quê? Revestidos de poder. Obrigado. No versículo que nós lemos de Atos 1:8, se você perceber Atos 1:4, se você quiser ler também para mim, por favor, e fazê-lo alto e claro. Se você achar aí antes de mim, pode ler, por favor, Atos dos Apóstolos,
capítulo 1, versículo de número 4. E estando com eles, determinou-lhes que não se ausentassem de Jerusalém, mas que esperassem a promessa do Pai, que disse ele, de mim ouvistes. Glória a Deus. Volta um pouquinho para mim. A primeira, ele falou da promessa, ficar em Jerusalém, não é? A primeira, ele falou da promessa e depois da ordem. Aqui ele fala primeiro da ordem e depois da promessa. Determinou-lhes que não se ausentassem de Jerusalém, mas que esperassem a promessa. E a promessa era o revestimento de poder. O versículo que nós lemos, na versão do Almeida, Revista e Atualizada, ele diz: vocês vão receber poder ao descer sobre vós o Espírito Santo. E vocês vão ser minhas testemunhas em Jerusalém, na Judéia, Samaria e até aos confins da terra. Amém? Glória a Deus. Então, meus irmãos, o batismo no Espírito Santo nos ajuda a ser pessoas cheias do poder de Deus. Porque o batismo do Espírito Santo é mais do que você simplesmente receber poder de Deus. É você transbordar do poder de Deus. É você ser revestido do poder de Deus. Revestidos de poder. Não é? Nosso pastor gosta sempre de mencionar isso. Eu estou vestido com esta camisa e estou revestido com este paletó. Não é? Glória a Deus. O revestimento de poder é isso. É poder por dentro e por fora. É poder em tudo que nós fazemos para a glória do nome do Senhor Jesus. Agora, preste atenção, por favor. Olhe para mim, não se mexa, não respire, olha aqui. Se tem uma coisa que nós precisamos hoje, é poder de Deus na nossa vida. Hoje nós conhecemos, nós discutimos muito a Bíblia. Nossos pais conheciam muito mais Bíblia do que nós. Mas hoje a gente discute muito a Bíblia. Apesar de toda a informação que se tem, de toda a quantidade de escolas teológicas que nós temos e a informação que você tem pela internet, os nossos pais davam show de Bíblia na gente. É ou não é, maestro? Conheciam muito a palavra de Deus e nos ensinavam de uma maneira extraordinária. Não é? Tem muita gente discutindo Bíblia, discutindo teologia, discutindo heresia, discutindo tanta coisa, irmãos. Mas o que falta hoje é gente com poder de Deus na vida. Tem gente profetizando e tem gente profetando, e tem gente aiaiando, e tem gente fazendo não sei o que mais, né? Mas o que falta hoje é poder de Deus de verdade. Poder de Deus de verdade na nossa vida. Por isso, o Espírito de Deus incomodou o nosso coração para falar dos dons de poder. Né? Da nossa consciência e a ousadia de utilizar aquilo que Deus nos deu. Ora, se daqui a pouco nós vamos ver o batismo do Espírito Santo, é um presente de Deus, é um dom de Deus. Nós falamos do revestimento, esse paletó aqui, eu podia ter escolhido outro. Ou então eu poderia ter escolhido não vir de paletó. Não é verdade? Você tem o revestimento de poder e você escolhe se você vai usar ou não. Porque é um dom de Deus, é um presente de Deus. Se você não quiser, você não vai usar. Não é verdade? O espírito profeta está sujeito ao profeta. Glória a Deus. Então, esse é o maior instrumento para sermos cheios do poder pentecostal e para manifestarmos o poder pentecostal, o batismo no Espírito Santo. Nós não queremos aqui, irmãos, fazer um estudo teológico profundo, polêmico e filosófico. Não. Nós vamos aqui apenas fazer um estudo a respeito do batismo no Espírito Santo, das coisas mais simples. O que é o batismo do Espírito Santo? Quem é o Espírito Santo? Não vamos nem falar quem é o Espírito Santo. Nós não vamos tratar da doutrina da pessoa do Espírito Santo. Nós vamos tratar da doutrina do batismo no Espírito Santo, mesmo assim, não de uma forma teológica, doutrinária, mas de uma forma prática, para você poder saber na prática como é que a gente faz para ajudar uma pessoa a ser batizada no Espírito Santo. Como é que eu faço para ser batizado no Espírito Santo? Eu não sei batizar ninguém, eu fui batizado no Espírito Santo também. Mas eu sei como é ser batizado no Espírito Santo. E a palavra de Deus tem o guideline, a palavra de Deus tem a direção, a palavra de Deus é o manual que você tem para aprender qualquer coisa na sua vida. A Bíblia tem tudo
Aí um dia eu estava conversando com um teólogo na mesa da nossa casa, e ele falando para mim, a respeito de alguns temas difíceis que estavam perguntando para ele e tal, e ele falou para mim, na verdade, a Bíblia não tem tudo, né? A gente fala que a Bíblia tem tudo, mas tem certas coisas que você, né, que a Bíblia não tem. Eu não falei para ele, porque eu fiquei constrangido, porque ele é uma pessoa de muito conhecimento, mas lá no meu coração eu disse assim, eu não concordo com ele. A Bíblia tem, nós só não descobrimos ainda. A revelação é progressiva. As coisas que são escondidas são para Deus e as reveladas são para nós. Não é verdade? Não quer dizer que não está ali, está ali. Nós só não conseguimos enxergar ainda. Amém? Glória a Deus. Então, é muito importante sermos cheios do Espírito Santo, porque o mundo hoje precisa de pessoas cheias do Espírito Santo. Eu não estou falando do mundo lá fora, eu estou falando do mundo dentro da nossa casa. Eu estou falando do mundo dentro da nossa alma. Eu estou falando do mundo dentro da nossa mente. Eu estou falando do mundo dentro do nosso coração. Esses mundos, esses ambientes, e a Bíblia diz que os mundos, pela palavra de Deus, foram criados, eles precisam do poder pentecostal. Precisam do poder do Espírito Santo de Deus. O poder pentecostal é o poder que foi derramado, do Espírito Santo que foi derramado naquele dia, e ele foi distribuído por todos os homens. Antigamente, as pessoas que eram cheias do Espírito Santo não eram cheias do Espírito Santo, eram apenas revestidas do Espírito Santo, tomadas pelo Espírito Santo de Deus. Era um ou outro, de vez em quando isso acontecia, mas o Senhor resolveu, e está lá na profecia do profeta Joel, o Senhor resolveu dar o seu Espírito a todos nós. E cada um de nós pode ser cheio e deve ser cheio do Espírito Santo. E o apóstolo Paulo, ele disse aos Efésios, ele disse, olha, enchei-vos do Espírito Santo. Enchei-vos do Espírito com letra maiúscula, que é para nós sempre estarmos cheios do Espírito Santo. Essa geração precisa ser cheia do Espírito Santo. Você precisa ser cheio do Espírito Santo. A sua mente é atacada todo dia, ela precisa ser cheia do Espírito Santo. O seu coração é atacado todos os dias. Qual a diferença da mente e coração? A mente é o seu intelecto trabalhando, são aquelas coisas que às vezes perturbam a sua alma, tiram a sua paz. Ela está sempre lutando, mas o seu coração é o centro das suas decisões. O seu coração precisa ser cheio do Espírito Santo. Se tem uma coisa que chamou a atenção no meu coração na leitura de hoje, foi que quando a nossa irmã leu o capítulo, a irmã Hilda leu o capítulo de número 10 da primeira carta de Paulo aos Coríntios, em alguns lugares o apóstolo Paulo falou sobre a consciência. E eu gostei do sotaque dela, porque ela não falou como alguns portugueses que dizem consciência, não é? Então, ela disse, a palavra de Deus assim, come de tudo, quanto se vende no açougue, no dela mercado, sem perguntar nada, por causa da consciência. Lá na frente, versículo 27, por causa da consciência. Versículo 28, não comais por causa daquele que vos advertiu e por causa da consciência. E aí vai, meus irmãos, a consciência é um atributo do nosso coração. No nosso coração nós pesamos as coisas antes de tomar uma decisão. E quando tomamos uma decisão, depois de pensar e meditar, não é aquela decisão que você toma abruptamente sem pensar, não. A decisão pensada, ela é uma decisão que nós chamamos consciente. A nossa decisão consciente, ela é o resultado dos ingredientes que estão no nosso coração. Um coração cheio do Espírito Santo de Deus, ele vai tomar decisões extraordinárias. Um coração cheio do Espírito de Deus dificilmente vai errar em alguma decisão, porque ele está cheio do Espírito Santo de Deus, não é? Num passado recente, as distrações, os entretenimentos, eles estavam reservados para determinadas horas do dia. As pessoas falavam, olha, hoje à noite eu vou assistir o Jornal Nacional, eu vou assistir a novela das 8, não é? E depois a pessoa ia dormir. Talvez assistir, tinha um outro jornal depois, mais tarde um pouco, não é? Jornal da Globo, né? Jornal mais tarde, Jornal da Globo, né? E eu vou, né? Aí, depois do Jornal da Globo, o maestro assistiu o Bem Amado, né? Só para ver o Odorico Paraguaçu e o Zeca Diabo. Então, pronto, estava reservado para aquela hora do dia, era naquele momento. Agora, escuta, hoje, o entretenimento está aqui. Opa! Está aqui.
Na nossa mão. Tem que ter cuidado, né? Está aqui na nossa mão o tempo todo, a qualquer hora do dia. E tem pessoas, irmãos, que são viciadas nisso aqui. Pessoas, às vezes, já de idade avançada, irmãos, que são viciadas no Facebook, no TikTok, no Instagram. Antigamente a gente dizia, os 3 demônios que perturbam as crianças da igreja, o Plock, o Babalu e o Chiclete Adams, né? Hoje é o TikTok, o Instagram e o Facebook. Está aqui, é um desafio para nós o tempo todo. A gente poder controlar essas coisas. Nós precisamos ser cheios do Espírito Santo. O único jeito de você dosar as coisas é se você for cheio do Espírito Santo. Estas coisas são maiores que nós. Essas coisas são pensadas e muito bem pensadas. O inimigo das nossas almas, ele é muito inteligente e poderoso. E ele idealizou coisas extraordinárias, bonitas, boas em algum sentido. A ciência se multiplicou, mas isso aqui escraviza e leva as pessoas à morte. Isso aqui invade a mente das pessoas. As pessoas, às vezes, ficam vendo um atrás do outro, um atrás do outro. Tem gente que fica vendo aqueles vídeos rapidinho da internet. Eu não vou falar quem é, não, que eu sei nome e endereço. Mas fica vendo aqueles vídeos, um vê o outro, depois vê o outro, depois vê o outro, depois vê o outro, depois vê o outro, né? Eu não vou dizer que é a minha sogra, não, porque não é a minha sogra. É a sogra dos outros. Então, mas o que acontece, irmãos? Olha o efeito disso na mente das pessoas. Daqui a pouco você não consegue mais se concentrar. Daqui a pouco você não tem mais paciência para assistir ou ouvir alguma coisa que se estende por um pouco mais de tempo. Imagina o desafio das pessoas que são viciadas nisso aqui, especialmente jovens, adolescentes, pessoas que são viciadas nisso aqui, o desafio de elas ouvirem uma mensagem de 30 minutos, de 40 minutos, de 1 hora, de 2 horas. Como é que ela vai aguentar ouvir isso? O desafio na mente dela, às vezes você tem que amarrar a pessoa dentro da igreja para ela poder ouvir. Por quê? Porque as pessoas já não têm mais paciência, não é? Pastor, mas isso é improdutivo. Tem igreja que faz a propaganda, fazemos o culto inteiro em 40 minutos, 45 minutos. Uau! Cantamos, pregamos, tiramos oferta, 45 minutos, você está livre para ir para casa. Escuta, nós estamos aqui ao redor do quê? Nós estamos fazendo o quê aqui? A pessoa fica 2 horas na frente da televisão assistindo um filme que está matando todo mundo, que está cheio de prostituição, cheio de pornografia, cheio de ideologia de gênero. Culto, 45 minutos. Come on. Você vê algum filme na televisão de 45 minutos? Você vê, tem algum filme lá no Netflix ou no Amazon Prime, ou seja lá onde for? Nos Quintos dos Infernos? Tem algum filme de 45 minutos? Não tem. Não, mas o culto tem que ser rápido. Tem que ser. Você entende? Nós precisamos ser cheios do Espírito Santo. Porque quando nós somos cheios do Espírito Santo, a gente tem fome de Deus. E tem fome da palavra de Deus. A gente ama a palavra de Deus e a gente quer a palavra de Deus para a nossa vida e o nosso coração. O batismo do Espírito Santo, irmãos, é muito importante para a nossa vida. Eu julgo que um dos pilares da nossa vida, da nossa existência, é o batismo do Espírito Santo. Depois de aceitar Jesus como Salvador, a coisa mais importante que nós temos que observar é o batismo no Espírito Santo e o nosso caráter. Aprender com a palavra de Deus, desenvolver um caráter ou qualidades de caráter que sejam semelhantes à do Senhor Jesus Cristo ou aquelas que o apóstolo Paulo ensina na carta aos Gálatas, o fruto do Espírito, as virtudes do fruto do Espírito. Se você desenvolver isso aí na sua vida, você vai ser uma pessoa irrepreensível. Se você desenvolver isso na sua vida, você vai ser uma pessoa que vai observar a santidade. Você vai ser uma pessoa que tem fome de Deus, vai ser uma pessoa que tem fome do poder de Deus, você vai ser uma pessoa que tem fome do poder pentecostal, do poder do Espírito Santo de Deus. O que falta hoje é o poder de Deus na vida do crente. O que falta hoje é o poder de Deus na sua vida. Se você entender isso, se você der lugar ao Espírito de Deus para encher o seu coração, você vai ser uma pessoa muito mais feliz, muito mais vitoriosa, você vai cercar a sua casa, você vai cercar a sua família, você vai fazer coisas extraordinárias para a glória do nome de Jesus, porque está na hora de fazer coisa extraordinária. Você já viu que nós estamos vivendo um tempo muito, muito, muito difícil? Pois é tempo de fazer coisas muito, muito, muito maiores. É tempo de milagres extraordinários, irmãos. E Deus não vai usar os anjos para fazer isso, não. É você
e a mim, em nome de Jesus. Dê glória a Deus. I'm ready and willing, em nome de Jesus. Glória a Deus. Então, é importante você entender que batismo no Espírito Santo é prioridade, é o pilar da nossa vida cristã, da nossa vida espiritual. Batismo no Espírito Santo. Não são só esses, irmãos, mas eu estou mencionando estes dois como os dois muito importantes. Tem outros pilares que sustentam a sua vida espiritual, mas o batismo no Espírito Santo e o caráter, o desenvolvimento de qualidades de caráter são essenciais na vida do crente. Batismo no Espírito Santo tem que ser prioridade na nossa vida. Você vai encontrar da palavra de Deus no livro dos Atos dos Apóstolos, que é o livro do batismo no Espírito Santo. A Bíblia diz que o Senhor Jesus recomendou que eles fossem para Jerusalém e ficassem em Jerusalém até que do alto eles fossem revestidos de poder. Foram para Jerusalém, ficaram em Jerusalém, mais de 500 pessoas ouviram essa ordem do Senhor Jesus Cristo, mas em Jerusalém apenas 120 estavam reunidos quando veio o batismo no Espírito Santo. E eles foram revestidos de poder. Ponto. Nunca mais você vai ler no livro dos Atos dos Apóstolos que ninguém tivesse que ficar esperando em Jerusalém ou em qualquer outro lugar para ser cheio do Espírito Santo. A partir do momento que a pessoa tomava conhecimento a respeito do batismo no Espírito Santo, a Bíblia diz que a pessoa era cheia do Espírito Santo. Foi assim em Samaria, foi assim na casa de Cornélio, foi assim em Éfeso, foi assim em todos os lugares. A partir do momento que as pessoas sabiam a respeito do batismo no Espírito Santo, imediatamente elas eram cheias do Espírito Santo, em nome de Jesus. Se há alguém aqui essa noite que não é batizado no Espírito Santo, enquanto eu estiver ministrando essa mensagem, o Senhor pode te batizar no Espírito Santo, e Ele quer te batizar no Espírito Santo, e você deve, em nome de Jesus, falar línguas, e nunca mais deixar de falar, e desfrutar de falar em línguas. Fale em línguas e fale muito, em nome do Senhor Jesus. Batismo no Espírito Santo é prioridade. Paulo chegou em Éfeso e falou: vocês já receberam o batismo no Espírito Santo? Já receberam o Espírito Santo? Eles diziam o Espírito Santo, se referindo ao batismo do Espírito Santo. Vocês já receberam o Espírito Santo? Quando vocês creem? Não. Vocês foram batizados em que? Só no batismo de João. Aí ele explicou para eles e eles foram cheios do Espírito Santo. Batizou-os em nome de Jesus e eles foram cheios do Espírito Santo. O batismo no Espírito Santo é prioridade. É prioridade. Deus precisa que você seja cheio do Espírito Santo. É muito importante, irmãos, que nós venhamos a dar prioridade ao ensino do batismo no Espírito Santo. Se nós queremos ver pessoas na igreja batizadas no Espírito Santo, nós precisamos que você ouça, aprenda e tenha essa cadernetinha aí, esse boletim na sua mão, guarde, leia em casa, aprenda, ensine, fale destas coisas, porque o mundo precisa de gente cheia do poder de Deus. E essa gente é você e sou eu, em nome do Senhor Jesus. Nós precisamos priorizar o ensino do batismo no Espírito Santo. É urgente ensinar, e é mais urgente ainda buscar o batismo no Espírito Santo. Se você está em casa, você não pôde estar aqui conosco no culto de hoje, se você está acompanhando este culto pela internet essa noite, comece a buscar o batismo no Espírito Santo aí na sua casa. Jesus pode te batizar enquanto nós estamos neste culto para a glória do nome do Senhor Jesus Cristo. Hoje, tanto nós como os nossos filhos estamos sendo atacados pelas trevas com muita tentação. Em todo momento. É impossível você assistir um programa, um filme, já falamos isso, que não tenha ideologia de gênero. Que não tenha lá... Não vou nem falar, deixa para lá. Então, é urgente que nós sejamos cheios do Espírito Santo. E o que é batismo? O batismo é você mergulhar alguma coisa em alguma coisa. Baptismos é a palavra, e ela significa mergulhar, submergir. Batizar é mergulhar alguém ou mergulhar alguma coisa em alguma coisa. Não é? Quando você pegava um carro novo, 0 km, você falava, vou batizar. Lembra? Dava o VDO. Você mergulhava o carro na velocidade máxima, em toda a velocidade que ele podia. Aí você diz, pronto, batizei, mergulhei o carro na velocidade máxima dele. Não é verdade? As mulheres já são diferentes, elas batizam a bolsa, o que é o primeiro rolê. Né? Primeira vez que ela sai com aquela bolsa desfilando, batizei. Né?
Quanto foi? Já deu uma agulha na bolsa, né? Batizou significa a todos os olhos. Ela foi mergulhada em todos os olhos. É mergulhar alguma coisa em alguma coisa. Ser batizado no Espírito Santo significa que o Senhor te mergulha no Espírito Santo. O Espírito de Deus não é uma influência. O Espírito de Deus não é uma energia. O Espírito Santo é uma pessoa. E o Senhor te mergulha nessa pessoa. Ele te faz revestir dessa pessoa. Porque quando você aceita Jesus como seu Salvador, o Espírito de Deus passa a morar no seu coração. O apóstolo Paulo escreveu aos Coríntios e ele disse: não sabeis que vós sois o templo de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? Coríntios 6. O Espírito de Deus habita em você, mas no momento que você é batizado no Espírito Santo, você recebe o revestimento de poder, e isso é maravilhoso. Então, o batismo do Espírito Santo é uma coisa e o batismo no Espírito Santo é outra coisa. O que é o batismo no Espírito Santo? É quando o Espírito Santo de Deus convence o homem do pecado e da justiça e do juízo, e ele aceita Jesus como Salvador. É o Espírito Santo pegando o pecador e mergulhando o pecador em Jesus Cristo. Depois desse batismo, vem o batismo nas águas. O que é o batismo nas águas? Nada mais é do que simplesmente uma representação pública. É simplesmente um ato simbólico. É simplesmente um testemunho público da nossa fé, daquilo que já aconteceu conosco antes. Nós estamos dizendo no batismo nas águas que nós aceitamos a Jesus como Salvador, cremos que Ele veio do céu. Quando a gente desce as águas, a gente está representando o Senhor Jesus, que veio, desceu do céu, e nós cremos que Ele morreu e foi sepultado e que Ele ressuscitou. Pronto, é isso o batismo nas águas. É o testemunho, a confissão pública da nossa fé no Senhor Jesus Cristo. Então, o Espírito de Deus mergulha o homem em Cristo. A representação disso é o batismo nas águas. Mas o Senhor Jesus mergulha o homem no Espírito Santo. Batismo no Espírito Santo é ser mergulhado no Espírito Santo. Você está percebendo que eu estou correndo um pouco e estou desprezando um pouco essas referências bíblicas porque elas estão todas na sua mão, não é? Então, o que é batismo no Espírito Santo? O batismo no Espírito Santo é uma doutrina de absoluta fundamentação bíblica. E aí está toda a fundamentação bíblica para você. João falou do batismo no Espírito Santo, Jesus disse que batizaria, a promessa se cumpriu, a promessa é para todos os cristãos, os apóstolos encaminhavam os cristãos para isso, a experiência que Paulo teve foi de ser cheio do Espírito Santo, a experiência de Cornélio e da sua família, lá na cidade de Éfeso, eles foram cheios do Espírito Santo. O batismo do Espírito Santo é uma promessa de Deus. Deus não faz promessa para ganhar a eleição. Ele já ganhou a eleição e nós quem ganhou fomos nós, que Ele nos elegeu em Cristo Jesus. Não é verdade? Ele faz promessa e cumpre a promessa. A Bíblia diz que Ele prometeu, Lucas 24, 49, envio sobre vós a promessa do meu Pai. Ele prometeu e Ele cumpriu. Batismo no Espírito Santo é promessa de Deus. Se você não recebeu, Deus prometeu. Vamos lá ver como é que você vai receber. Em nome de Jesus. Amém? O batismo do Espírito Santo é uma experiência pessoal clara. Quem recebe o batismo do Espírito Santo sabe que recebeu. Ele sabe que aconteceu algo extraordinário. Pode vir alguma dúvida? Pode vir. Vem às vezes a luta, vem. Mas quem foi batizado, ele sabe que ele foi batizado no Espírito Santo. Não é? O apóstolo Paulo perguntou aos irmãos: vocês receberam o Espírito Santo quando vocês creram? Nós já falamos a respeito disso. Então, eles creram e depois foram batizados no Espírito Santo. O batismo no Espírito Santo, irmãos, é para aquelas pessoas que já creram no Senhor Jesus Cristo. Eu me lembro que o meu sogro falava muito sobre isso, mas às vezes eu não entendo, ele falava para mim, porque eu estava desviado. Ele casou, ele já estava crente, né? Eu achei que ele tinha casado enganado. Então, eu estava desviado. E aí eu cheguei em casa e a minha mãe estava no quarto chorando. E eu perguntei para o meu pai: pai, o que está acontecendo? A sua mãe, ele achou que tinha acontecido algum problema. Disse: a sua mãe foi batizada no Espírito Santo, ela está ali glorificando a Deus. Aí ele disse que ele correu e foi para o quarto. E quando ele entrou no quarto, dobrou o joelho e já começou a falar a língua estranha. Ele falou: não entendo como é que pode. Eu estava desviado.
Mas ele foi para os pés de Jesus. E a palavra de Deus diz, aquele que vem a mim, de maneira nenhuma eu lançarei fora. Se vai aos pés de Jesus, ele creu em Jesus, ele foi aos pés de Jesus, creu, abriu o coração, vai ser cheio do Espírito Santo. Não tem outra receita. Essa é a receita para ser cheio do Espírito Santo, no nome do Senhor Jesus. O batismo no Espírito Santo é uma imersão, lembra? Mergulhar alguma coisa em alguma coisa, o batismo no Espírito Santo é um dom de Deus. O que é o dom de Deus? Atos 2:38, a palavra de Deus é assim, disse-lhes Pedro, arrependei-vos e cada um de vós seja batizado no nome do Senhor Jesus Cristo para perdão dos pecados e recebereis o dom do Espírito Santo. O batismo no Espírito Santo é chamado também de o dom do Espírito Santo. O que é um dom? Não é um Dom Juan, não é o Dom Silvo, não é? É um presente de Deus. Um dom é uma dádiva de Deus. Então, você não jejua para ser batizado no Espírito Santo, e daqui a pouco nós vamos falar disso. Você não faz campanha para ser batizado no Espírito Santo. O batismo no Espírito Santo é uma coisa consciente que você dá lugar ao Senhor para você ser cheio do Espírito Santo, porque ele é um presente de Deus, e mais, Deus já deu. Ele quer que você coma no banquete. Ele quer que você participe disso aí. Ele já deu. O batismo do Espírito Santo depende hoje muito menos de Deus do que de você. O problema está aqui, ó, na mente humana. A maior guerra do batismo do Espírito Santo é a mente humana. E nós vamos ver isso daqui a pouquinho. É muito importante que você entenda isso em nome de Jesus. O Senhor já deu o batismo no Espírito Santo. Ele é um dom, é uma dádiva, é um presente de Deus. É diferente do fruto do Espírito. E o fruto do Espírito são aqueles parâmetros que o Senhor deu para nós e que nós temos que desenvolver. A bondade, a longanimidade, a fé, o amor. São as virtudes do fruto do Espírito que essas coisas nós temos que ir desenvolvendo em nós. Perdão, né? A gente tem que fazer com que essas coisas vão crescendo na nossa vida. É diferente do dom de Deus. O dom ele dá e acabou. E ele dá sem arrependimento. Ele não dá o dom e tira. Não. Os dons de Deus, a Bíblia diz, são sem arrependimento. Se você for batizado do Espírito Santo hoje, e se você não é batizado e quer ser batizado, Jesus pode te batizar agora, você não se engane, é sem arrependimento. Você vai ter o dom de Deus em nome de Jesus. O dom é um presente, não é um prêmio, não é uma recompensa, não é uma conquista, não está ligado a alguma coisa que eu faço ou um merecimento. Jejum é outra coisa, não é? A corrida, se eu não merecer, eu não ganho. Ao contrário, o dom é de graça, é um presente, é uma virtude que está no Senhor Jesus Cristo e Ele nos dá. Jesus é o doador. O batismo no Espírito Santo é uma unção de Deus. Atos 10:38 diz, como Deus ungiu a Jesus de Nazaré com o Espírito Santo e com virtude, o qual andou fazendo bem e curando todos os oprimidos do diabo, porque Deus era com ele. Glória a Deus. Deus ungiu a Jesus de Nazaré com o Espírito Santo. O batismo no Espírito Santo é uma unção. A Bíblia fala de 3 tipos de unção. Fala da unção do azeite e fala da unção de especiarias, de perfumes. A unção de azeite era uma unção de honra. Salmo 23. Unges a minha cabeça com óleo, o meu cálice transborda. É uma honra você ser ungido diante das pessoas. Naquele tempo, isso era uma honra muito grande. Uma pessoa que era ungida diante das pessoas com azeite, ela era honrada diante das pessoas. A unção de perfumes era a unção que as pessoas faziam para o embalsamamento, para o processo de embalsamamento, quando a pessoa morria. Lembra que quando aquela mulher pecadora foi ungir os pés de Jesus com aquele vaso de alabastro, e ela quebrou o vaso de alabastro e derramou o perfume na cabeça de Jesus? Um dia eu estava pregando e disse, ela quebrou o vaso na cabeça de Jesus, mas não foi isso. Ela quebrou o vaso e derramou o perfume na cabeça de Jesus. Então, o Senhor Jesus disse assim, ela fez isso preparando-me para o meu enterramento, porque já estava pertinho do dia do Senhor Jesus Cristo ser crucificado. Estava nos dias ali do Senhor Jesus Cristo ser crucificado. 2 tipos de unção. A unção de honra e a unção de morte. A unção de azeite era uma honra e a unção de perfumes era uma unção de morte. Ou seja, tem que botar muito perfume para tirar o cheiro da putrefação,
apodrecimento que o corpo humano vai sofrendo. Aí no capítulo 30 do livro do Êxodo, você vai ver o Senhor falando com Moisés, falou, faz um negócio, uma mistura especial aí. Você pega azeite e pega especiaria, e ninguém vai poder ser ungido com este azeite se não pertencer ao povo de Israel. Se não é do povo de Israel, se não é judeu, se não se converteu, mesmo se converter, se não for judeu, se não for sacerdote, ele não vai poder receber essa unção, porque essa unção ela é reservada para os sacerdotes. Eu, se fosse você, eu dava glória a Deus agora. Porque a palavra de Deus diz que você faz parte de um sacerdócio real. Glória a Deus. Eles eram reis e sacerdotes, mas nós somos um sacerdócio real. Por quê? Porque no dia que eles viraram reis, esqueceram do sacerdócio. Então o Senhor falou, vocês primeiro vão ser sacerdote, e depois vocês vão reinar comigo, para vocês não correrem o risco de se desviarem por causa das pompas e circunstâncias do reino. E ainda assim, deixa para lá. Então o que acontece? Sacerdócio real. Só pode receber essa unção quem é sacerdote. Outro não pode receber. Você entende isso? Esse é o batismo no Espírito Santo. Uma unção de azeite e uma unção de perfume. É uma honra você ser cheio do Espírito Santo. É uma honra você receber o Espírito Santo no seu coração. É uma honra muito grande. Mas é uma honra maior ainda o Espírito de Deus te revestir de glória, de poder, de unção, de autoridade e manifestar em você dons espirituais. Glória ao nome de Jesus. É uma honra muito grande, um Joel ninguém da vida, eu ia falando um Zé ninguém, um Mané ninguém, um Joé ninguém da vida, receber na vida dele o Espírito de Deus é uma honra muito grande. Ser batizado no Espírito Santo é uma honra muito grande. Ser revestido do poder de Deus é você receber um pouco daquilo que é a glória de Deus. Sabe o que você está recebendo? Você está recebendo a plenitude de Deus. Você está recebendo uma porçãozinha da plenitude de Deus. Esse negócio de bom cheiro de Cristo é esse cheiro da plenitude da glória de Deus. Significa que não existem impossíveis para você. Que não existe coisa alguma que Deus não possa fazer através da sua vida. Por isso que a Bíblia recomenda enchei-vos do Espírito. Enchei-vos do Espírito. Enchei-vos do Espírito. Enchei-vos do Espírito. Você não pode ficar esvaziado do Espírito. Porque quanto mais cheio você está do Espírito Santo, mais cheio você está da glória de Deus. Mais cheio você está dessa porção da plenitude de Deus. É claro que você não tem a plenitude de Deus. Ninguém tem a plenitude de Deus, senão só o próprio Deus, na sua glória, na sua trindade. Ele tem essa plenitude, mas nós temos um pouquinho dessa plenitude. Nós temos uma porçãozinha dessa plenitude de Deus, e essa porçãozinha é suficiente. É suficiente. Essa gente não brinca, não é? Eu queria saber onde é que o Bill Gates paga dízimo. Eu queria saber onde é que o Bezos paga dízimo. Eu queria saber onde é que o Elon Musk paga dízimo. Não é? O homem tem 1 trilhão não, 300 milhões, né? 300 bilhões, também não é assim, não. 1 trilhão de dólares, só nós. Ele tem 300 bilhões de dólares. É muito. Onde é que esse homem paga dízimo? Já pensou? Olha, eu com o dízimo do dízimo dele já ficava satisfeito. Entendeu a ideia? Eu com um pouquinho só dessa glória de Jesus na minha vida, eu já faço um barulho, um estardalhaço tremendo. Só com uma gotinha desta unção. É como o azeite, o óleo que desce sobre a cabeça e vem sobre a barba de Arão e desce a orla dos seus vestidos. Eu não me importo de ser o calo do dedinho do pé. Eu quero saber quem é a cabeça. Se a cabeça tem unção, vai ter uma gotinha para esse calinho lá embaixo. E eu vou ser cheio do Espírito Santo de Deus, em nome do Senhor Jesus Cristo. É um revestimento de poder. É uma unção e é um revestimento. Entenda, em primeiro lugar, uma unção de honra. Em segundo lugar, só pode receber esta unção se já morreu. Se você não morrer, não pode receber essa unção. Quer dizer, pastor, que vai ser depois que eu morrer? Não, você já morreu. Como assim, pastor? Ué, olha do lado aí, vê se essa pessoa não tem cara de quem já morreu. Já morreu. Já morreu. Morreu para o mundo. Não é verdade? Nós nascemos de novo em Cristo Jesus. O homem velho morreu. E o pior de tudo, sabe o que é, Amaro? É que a gente tem que carregar o homem velho com a gente.
Porque esse miserável fica apodrecendo a vida inteira, até Jesus voltar, porque a nossa redenção está próxima. Jesus está voltando, mas o homem velho está aqui. É por isso que de vez em quando ele quer fazer você sentir o cheiro do pecado, sentir a vontade do pecado, sentir o peso do pecado. É o homem velho que está amarrado nas suas costas e você está arrastando pela cidade, aquele que já morreu. Mas nós somos uma nova criatura em Cristo Jesus. O batismo do Espírito Santo é um revestimento de poder. Qual é a diferença, pastor? Pedro está lá no terraço da casa, aí chega uma criada, fala para ele, uma serva, uma mulher que não tinha nenhuma importância, entre aspas, no contexto político, social, até porque a voz da mulher e o testemunho da mulher naquele tempo nem valia. Você é um deles. Eu não sou não. Não, você é um deles. Não sou não. Eu não sou. Vocês viram aqui, né? Na Páscoa aqui, ele esteve aqui com a gente. Né? E o faraó, meu Deus. Então, o Herodes, quer dizer, né? Estava mais para faraó aquele Herodes. Estava. Então, você é um deles. Não, não sou. Você é. Não sou. Ele negou a Jesus para uma criada. Ele tinha poder ou não tinha? Tinha. Quando ele saiu com 70 discípulos, com certeza Pedro foi também. Foi um dos que foi dos 2 a 2. Eu não sei quem foi que acompanhou a Pedro, quem foi com ele ou quem ele acompanhou. Eu não sei. Eu sei que com certeza ele estava no meio daqueles. A minha convicção é essa. A Bíblia não diz. É a minha convicção. Ele tinha poder de Deus. Ele era um homem que tinha o poder de Deus, já tinha o poder de Deus na vida. O que faltava para Pedro? Ser revestido de poder. Quando ele foi revestido de poder, no dia de Pentecostes, aquele que havia negado a Jesus para uma criada que não tinha influência nenhuma, falou para os judeus, os escribas, os sacerdotes, para os grandes, falou para os membros do Sinédrio, para todo mundo que quisesse e pudesse ouvir, para todo mundo que estivesse ali, aquele Jesus Cristo que vocês crucificaram, ele é a pedra principal de esquina, e Deus o levantou, ele ressuscitou dos mortos. Ai, coisa linda. Isso é ser revestido de poder. Você vê uma pessoa na igreja, às vezes acanhadinha ali, no cantinho, meio macambúzia, sorumbática e tal, e aí, de repente, a pessoa é cheia do Espírito Santo e muda completamente. A vida dela muda completamente. Ou a pessoa é renovada no Espírito Santo, porque tem muita gente, irmão, que está com o vaso emborcado. Por isso que alguém cantou, desemborca o vaso, Jesus, enche de azeite. Enche de azeite, enche de azeite. Porque está emborcado, está vazio, está virado para baixo, não recebe nada. Tem que desemborcar para poder receber alguma coisa dentro. Precisa ser cheio do Espírito Santo de Deus. O batismo no Espírito Santo é um revestimento de poder. A pessoa precisa ser renovada. Finalidade do batismo no Espírito Santo. Em primeiro lugar, intensificar a nossa comunhão com Deus. O batismo no Espírito Santo, irmão, não é para você simplesmente aparecer diante dos outros, falar línguas estranhas e tal. E as línguas estranhas são evidência do batismo, mas... Não. Ele tem um propósito, e o propósito do batismo de Deus revestir você com poder é para abençoar as pessoas. É para abençoar os outros, abençoar a sua também. Mas se você pegar os dons espirituais, você vai ver que dos 9 dons espirituais que a Bíblia menciona, nós encontramos pelo menos 8 que são para os outros. Só um é para nós. A Bíblia diz que aquele que fala línguas e a variedade de línguas eventualmente, mas essas também é para os outros. Apesar de ser para nós. Edifica-se a si mesmo. Pronto. Então, quando você fala línguas, você é edificado por Deus ou edifica-se a si mesmo com as línguas estranhas. Então, intensificar a nossa comunhão com Deus, poder para testemunhar da salvação no Senhor Jesus. Conta-se que numa formatura, numa universidade, chamou-se um sacerdote da grande religião para fazer uma prédica. E chamaram o pastor da cidade também. E o sacerdote se levantou e fez um lindo sermão, e pregou um lindo sermão no Salmo 23. E quando ele terminou, todo o plenário estava em pé aplaudindo de tão bonito que foi o sermão daquele sacerdote. E imediatamente chamaram o pastor. O pastor se levantou e convidou-os a ouvir o Salmo 23.
E todo mundo começou a rir. Depois de um sermão desse aí, o que esse homem vai falar do Salmo 23? E ele leu o Salmo 23. Quando ele terminou de ler, não tinha ninguém em pé aplaudindo. Estava todo mundo sentado e chorando, porque a unção faz a diferença. Ser cheio do Espírito Santo é poder para testemunhar do Senhor Jesus Cristo. Nós lemos aqui hoje, não se pode atar a boca ao boi que faz a obra. A tradução antiga, ao boi que debulha. Uma vez eu estava fazendo um discurso na Assembleia Legislativa e me veio essa expressão bíblica, e eu mencionei essa expressão bíblica. As pessoas vibraram, estavam me xingando, estavam me vaiando. E depois que eu mencionei essa expressão da palavra de Deus, vibraram, aplaudiram e tal. Era o pessoal das universidades, por causa de uma emenda do orçamento do Estado. Então, irmãos, a palavra de Deus é poder. Ela nos dá poder para testemunhar em nome do Senhor Jesus. É um sinal para o mundo. Tem gente que fala, mas a língua estranha ela vai escandalizar as pessoas, que não, a pessoa não está entendendo o que você está falando. Isso vai ser um escândalo tremendo. Língua estranha não é escândalo para ninguém, gente. O que é escândalo é pecado na nossa vida. Isso é escândalo. O que é escândalo é o crente morrinha, é o crente hipócrita, é o crente mundano. O que é escândalo para o mundo é aquela pessoa que faz de conta que é crente, dissimulado, tem cara de santo, tem jeito de santo. Você olha para ele e fala... Mas por trás daquilo ali está podre. Eu não estou xingando ninguém aqui, nem criticando ninguém. Não. Eu que sou carente da misericórdia de Deus, só estou de pé por causa da misericórdia de Deus, que não tem esse que fala que não peca. Nós só não pecamos se Jesus não deixar, tiver misericórdia de nós e nos socorrer e nos ajudar. Só tem duas coisas que nos sustentam de pé. É a misericórdia de Deus e a fidelidade do nosso coração. Não quer dizer que você é fiel a Deus ao ponto de vencer a tentação. Não. Nós lemos hoje na palavra de Deus. Eu sei que Ele não vai me dar tentação que eu não vá aguentar. Não é tentação que não seja humana. Não é verdade? Não. Na verdade, irmãos, o Senhor olha para o seu coração. E Ele vê que você tem vontade de andar direito, que você tem vontade de ser santo, que você está sendo tentado, mas você não está flertando com o diabo, você não está correndo atrás, você não está brincando com o pecado, você não está mexendo lá no focinho do pecado, não. O Senhor está vendo que você está sendo atacado pelo pecado e Ele vai te dar graça, e a misericórdia de Deus vai se manifestar e Ele vai guardar você do pecado. O que sustenta o homem de pé é a misericórdia de Deus e a fidelidade do nosso coração. Dê glória a Deus, pelo amor de Deus. A fidelidade do batismo no Espírito Santo é para sermos edificados. A Bíblia diz que aquele que fala a língua edifica-se a si mesmo. Quem pode receber o batismo do Espírito Santo? Em 5 minutos eu estou terminando e o jejum você guarda, leva para casa e lê, tá bom? Quem é que pode receber o batismo no Espírito Santo? Em primeiro lugar, quem é salvo. Pedro disse, arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome do Senhor Jesus Cristo. Primeiro passo. E aí, você vai receber o dom do Espírito Santo, não é? E recebereis o dom do Espírito Santo. Primeiro lugar, arrependimento. Minutozinho. Se tem uma coisa que falta nos nossos dias, é arrependimento. As pessoas pecam. Não tem o menor temor de Deus. As coisas que se falam hoje, irmãos, as expressões que se usam normalmente em conversas, são terríveis. Porque falta temor de Deus. E por que falta temor de Deus? Porque falta santidade. Eu amo. E cada dia amo mais. Salmo 22:11. Não te alongues de mim, porque há angústia e não há quem ajude. Quanto mais a pessoa vai se distanciando de Deus, é como se Deus fosse a umbrella, fosse o guarda-chuva. Mais a pessoa vai se distanciando de Deus, mais ela vai se molhando na chuva. Ela ainda está protegida por um pedaço, né? É que a gente fala aquele crente Raimundo, um pé na igreja e um pé no mundo, né? Ainda está protegida, mas tem um pedaço dela que já começou a apodrecer. Tem um pedaço da vida dela que já começou a ser atacada pelo diabo. E ela não tem quem ajude. Está sendo afetada, sim, pelo diabo. Está sendo afetada, sim, pelo pecado. Por quê? Porque se distanciou de Deus.
Nós precisamos ser cheios do Espírito Santo, irmãos, para que nós possamos, em nome do Senhor Jesus Cristo, poder receber o batismo no Espírito Santo. Quem é salvo. Em segundo lugar, quem crê. Arrependimento, tá? Não esqueça. Arrependimento. Eu creio que Deus vai mandar um avivamento antes de vir buscar, do Senhor Jesus vir buscar a sua igreja. Eu creio no meu coração, mas isso não empata que ele vem agora, não. Tá certo? É só um my belief. Ele pode não vir, ele pode não mandar esse avivamento e pode vir agora mesmo. E eu creio que ele está muito, muito perto de vir. Agora, avivamento só começa com arrependimento. Avivamento começa com arrependimento. Arrependimento é mudança de vida, mudança de rumo, é mudança de direção. Arrependimento é você dizer, não posso mais fazer isso não, gente. Peraí, não, acabou. Eu não faço mais isso. O remorso é aquele negócio, puxa, por que eu fui fazer aquilo? Né? Por que eu fui fazer aquilo? Arrependimento é reconhecer que está errado e falar, acabou, na minha vida isso não existe mais. Isso é arrependimento em nome de Jesus. Diga glória a Deus. Quem que pode receber? Quem crê. Tem muita gente que não recebe batismo do Espírito Santo. Muitas denominações que são tradicionais, eles não recebem o batismo do Espírito Santo porque não creem. Eles não creem no batismo do Espírito Santo, são cessacionistas. Gente, está acontecendo um negócio muito legal. Mesmo os cessacionistas chegaram ao ponto de dizer, peraí, pessoal, daqui a pouco os pentecostais já vão ser a maioria dos cristãos do mundo inteiro, inclusive contando os católicos. Não é possível que um movimento como esse, que está se mantendo tanto tempo assim, que só fomos chamados de pentecostais a partir do avivamento de Azusa. Então, não é possível que esse negócio que está se mantendo por mais de 100 anos seja alguma coisa que aconteceu só de lá para cá. Não houve um outro Pentecoste em Azusa. Então, houve um Pentecoste lá no dia de Pentecostes, no primeiro século, e depois passou, acabou e só veio renascer aqui agora. Não. Eles estão voltando, estão começando a estudar. Onde estava a doutrina pentecostal? Onde estavam os pentecostais? Onde estava o remanescente fiel durante o período dos primeiros séculos, durante o período da Idade Média, até chegar no nosso período? Nós já fizemos no ano passado, eu creio, né, um estudo sobre isso, uma pesquisa sobre isso, e trouxe para a igreja aqui, você deve ter essa brochura na sua casa, e eles estão descobrindo que o movimento pentecostal realmente ultrapassou, era muito mais do que eles imaginavam. Então, quem é que pode receber? Quem quer. Mas, pastor, eu nunca ouvi, como é que eu posso ter crido? Perdão. A pessoa aceitou, jeito que eu estou querendo falar tudo de uma vez, até a língua está enrolando. A pessoa aceita Jesus como Salvador. Né? E aí, a pessoa imediatamente é batizada do Espírito Santo. Ela não creu, ela nunca ouviu falar. Ela não sabe. Esse crer sabe o que é? Ele crê que é de Deus o que ele está sentindo. Ele crê que é Deus lhe dando aquilo que ele está recebendo. Peraí, que coisa linda, que gostoso que eu estou sentindo aqui. Olha essas palavras, e a pessoa fala. Ela tem coragem de falar, muito mais do que o crente velho, que está aí travado, empacado, não vai de jeito nenhum. Não é? Essa luta interna que a pessoa tem, que nós vamos terminar falando dela. Né? Então a pessoa crê, e se ela crê que aquilo é de Deus, e ela teve coragem de falar, pronto, ela recebeu. Porque o dom, ou os dons espirituais, são uma concessão de Deus, um presente de Deus, um dom de Deus para nós. Os dons do Espírito Santo são concedidos por Deus, são manifestados pelo Espírito de Deus, mas eles são interpretados por nós. Nós é que fazemos a manifestação, é do Espírito, mas me ajuda com outra expressão além dessa de interpretar. É você quem... Na manifestação do Espírito. É você quem traduz o dom. É você quem expressa o dom. Pronto, obrigado. É você quem expressa o dom. Deus concede, o Espírito Santo manifesta o dom. Porque como é que o negócio do Espírito Santo manifesta? É porque naquela hora você, de repente, começa a sentir aquela alegria, aquela vontade de falar língua estranha. É a manifestação do Espírito Santo. Ou então você, naquele momento... recebeu uma manifestação, você sabe que você tem que se levantar, ir lá, botar a mão na cabeça e curar em nome de Jesus. Você sabe que você tem que ir lá e dar uma palavra de ordem e expulsar o demônio em nome de Jesus. A manifestação do Espírito Santo, mas a expressão é sua.
Ela depende da sua identidade, da sua personalidade. Você não vai ser usado em profecia falando como se fosse um filósofo. Não. Você vai usar uma profecia como um Joé da vida, acabou. Com as mesmas expressões, com o mesmo português errado. Mas se é profecia, se é o Espírito de Deus que está falando, como é que ele vai falar errado? O Espírito de Deus realmente não fala errado. Mas não é o Espírito de Deus que está falando, ele está concedendo o dom. E sou eu quem está falando. A palavra de Deus diz que o Senhor Jesus disse assim, em meu nome, eles vão curar os enfermos, vão falar nova língua, vão expulsar os demônios. Nós fazemos em nome de Jesus. Você não vai encontrar em nenhum lugar em Atos dos Apóstolos a palavra de Deus dizendo assim, o Espírito Santo falou línguas e profetizou através deles. Não. Eles falavam línguas e profetizavam conforme o Espírito quê? Lhes concedia que falassem. O Espírito Santo concedia o dom. E a manifestação do Espírito de Deus é justamente aí. Não é? Como é que eu faço, então, pastor, para receber o batismo do Espírito Santo? Em primeiro lugar, se você já não foi batizado no Espírito Santo, peça. Peça a Deus em oração. Fale com Deus. Deus, eu quero. Eu tenho vontade, eu tenho muita vontade de ser batizado no Espírito Santo. E eu fiquei, irmãos, assim, eu pedia muito a Deus para ser batizado no Espírito Santo, eu não entendia direito como é que era esse negócio de batismo do Espírito Santo, e depois que eu recebi o batismo do Espírito Santo, eu fiquei com uma guerra interna muito grande, porque toda vez que eu ia orar, eu tinha vontade de falar línguas, eu sabia que eu estava batizado no Espírito Santo, mas eu tinha medo, porque veio a dúvida no meu coração, eu colocava a mão na boca para não falar línguas. E aquele conflito no meu coração. Até que um dia, na madrugada, Deus falou comigo, através de um irmão que me convidou, eu falei para ele do meu problema, falou, vamos orar, vamos hoje, vamos fazer uma vigília, e lá pela madrugada Deus usou. Aquela pessoa falou, não me agrade dúvida. Aquele que duvida é como a onda do mar, que o vento leva de uma banda para outra, disse o apóstolo Paulo. Não duvide. Não é? Então, é Paulo ou é Tiago? Tiago, né? Não duvide, como a onda do mar que o vento leva de uma banda para outra. E Deus falou para mim, não duvide. E a partir daí, mas por que aconteceu isso? O diabo falava para mim assim, você não fala a língua não, porque isso aí o que você está fazendo é blasfêmia. Ele fez um negócio na minha cabeça, irmão, que eu fiquei assim, caramba, eu não tinha essa psicologia toda para entender um trem desse, não. Ele falou, sabe o que acontece? Você nasceu no Evangelho. Você foi criado no Evangelho. Essas palavras que você fala em línguas estranhas, elas estão registradas no seu subconsciente. E no momento de êxtase emocional, elas são jogadas para o seu consciente e você fala. Isso não tem nada de bater no Espírito Santo. É um processo da sua mente. É um processo do seu subconsciente. Eu falei, uau. E eu ficava com dúvida. Aí ele falava para mim, isso é blasfêmia. Se você falar, você está blasfemando o Espírito Santo. Mentira, gente. Blasfêmia contra o Espírito Santo não é você falar língua estranha ou até imitar a língua estranha. Isso não é blasfêmia. Blasfêmia é você negar a obra do Espírito Santo. É negar que o Espírito de Deus é Deus e negar a obra do Espírito Santo é você falar contra a pessoa e a obra do Espírito Santo de Deus. De nada de blasfêmia, um crente, às vezes até menino, tentando falar a língua estranha. A pessoa não foi batizada, ela falou e tal. Isso é meninice. É melhor o crente ser menino do que ser rebelde, irmão. O rebelde é miserável. O crente menino é muito melhor. Então o menino se ensina, o menino se ajuda, o menino cresce. Não é? O rebelde não, o rebelde empaca. Você está pregando, ele está olhando para você com cara de sargento nazista, assim. Tem um irmão aqui que eu falava ele ficava assim, olhando para minha cara com cara feia. E eu pregando ele de cara feia. Passou muito tempo assim. Muito tempo assim. Aleluia. Mas Deus me deu graça, eu estou aqui ainda, graças a Deus, em nome de Jesus. Então, em primeiro lugar, pedindo em oração, peça. Não duvide, não é? Não duvide. A gente tem que ouvir a palavra de Deus com fé e crer em Deus que fez a promessa. Peça com fé, receba com fé, em nome de Jesus. Deixe fluir com fé. A Bíblia de Jesus disse assim, quem crê em mim, como diz a Escritura, rios de água viva correrão do seu interior. Isso dizia ele do Espírito que haveriam de receber os que nele crescem, porque o Espírito ainda não havia sido dado, porque Jesus ainda não havia sido glorificado. É aquele bicho que manifesta. Entendeu? Bloco ping-pong. Então,
Como Jesus não havia sido posto da glória de Deus, então o Espírito ainda não havia sido dado. Mas ele disse, rios de água viva correrão do seu interior, não no seu interior, que tem nada a ver com o batismo do Espírito Santo. O batismo do Espírito Santo é rio de água viva correndo do seu interior, de dentro para fora, para a glória do nome de Jesus. Você tem rios de água viva. Sabe o que significa isso? Alguém chega do seu lado, você tem uma palavra que vai alegrar o coração da pessoa. Alguém chega do seu lado e fala, gente, como é gostoso só ficar perto de você. Alguém chega do seu lado e fala, como é que você tem esse brilho nos olhos? O que é que tem com você? O que é que tem de diferente de você? Alguém chega perto de você, sente a glória de Deus. Por causa do revestimento do poder de Deus. É o rio correndo, deixa o rio correr. É você se render, é você não resistir. Deixe fluir, dando graças a Deus, louvando a Deus e falando línguas em nome de Jesus. Como eu posso receber o batismo do Espírito Santo? A palavra de Deus diz, em Atos capítulo 8, versículo 17, que é pela imposição de mãos dos apóstolos. Paulo impôs as mãos, Paulo e Barnabé, e eles foram cheios do Espírito Santo. Por pregação inspirada. Na casa de Cornélio, a Bíblia diz que Pedro ainda estava pregando. Ele estando ainda, ele pregando, ele ainda falando, a Bíblia diz que eles foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito lhes concedia que falassem. Glória a Deus. Quando receberam o batismo do Espírito Santo, você sabe que desde o começo nós falamos, não tem nada a ver com ficar esperando em Jerusalém. Amém? Não tem nada a ver com ficar esperando em Jerusalém, era para os discípulos daquele tempo de Jesus, que Jesus mandou, porque o Espírito ainda não havia sido dado. E depois que o Espírito foi dado, ele se manifesta em todo lugar para a glória do nome do Senhor Jesus Cristo. Qual é a evidência do batismo no Espírito Santo? A palavra de Deus ensina que a evidência em todos os lugares, a evidência do batismo no Espírito Santo é falar línguas estranhas. As línguas estranhas são a evidência do batismo do Espírito Santo. Aqui nós argumentamos um pouquinho, mas de maneira bem discreta a respeito disso, por causa dessas heresias que estão por aí, que falam que não é necessário ter língua estranha. Não é? Então, existem duas maneiras de você falar línguas estranhas. A Bíblia fala das línguas congregacionais e das línguas devocionais. O que é a língua congregacional? O Espírito de Deus se manifesta, nós nos alegramos, daqui a pouco tem um monte de gente falando língua estranha aqui. Todo mundo falando ao mesmo tempo, e não tem confusão. Daqui a pouco arrefece, e a gente continua pregando e tal, ou mesmo o pregador e tal. Não existe confusão. São as línguas congregacionais, e a palavra de Deus está aí. Atos 2 e 4, todos foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito lhes concedia que falassem. Na casa de Cornélio, porque os ouviam falar em línguas e magnificar a Deus. Na igreja em Éfeso, impondo-lhe Paulo as mãos, veio sobre eles o Espírito Santo e falavam língua e profetizavam. Falavam línguas e profetizavam. Línguas congregacionais. As línguas devocionais, essas são gostosas. É aquela que você vai lá, dobra o seu joelho e começa a falar com Deus. Daqui a pouco você sente a glória de Deus, o poder de Deus, você sente a presença de Deus e você começa a falar línguas estranhas na nossa edificação pessoal, na nossa comunhão com Deus. Batismo do Espírito Santo, vigiar e fechar a porta ao inimigo. Quando alguém é cheio do Espírito Santo, ele tem que vigiar e fechar a porta para o inimigo. Às vezes a pessoa não consegue porque o inimigo fica falando. Não é? Desafios na nossa mente. Lembra que eu falei? O inimigo vai querer fazer você crer que aconteceu, não foi o batismo do Espírito Santo. Existe e outro desafio muito grande. A pessoa fala, mas eu não senti o poder de Deus assim ainda. Eu não senti aquele poder assim para falar a língua estranha. Você não tem que estar... Você não tem que estar... Gente, isso é coisa de pentecostal latino-americano. Se você for lá na terra dos Fedorizinhos, você vai num culto pentecostal, não tem uma pessoa falando língua estranha. E você acha que ali não tem ninguém batizado no Espírito Santo. De repente corre uma lágrima e a pessoa fala uma língua ali. De repente alguém levanta lá atrás, entrega uma mensagem profética, Deus usa em profecia, e a pessoa senta. Lembra? A manifestação é do Espírito, mas a expressão é nossa. É como nós expressamos. E nós falamos na nossa escola bíblica a respeito dos exageros da expressão.
Tem certas coisas que não precisa. É você. Então você tem que aprender a ser uma pessoa, né, moderada. Não é toda vez que que o Espírito de Deus se manifesta em você, você vai virar cambalhota, vai com a ponta cabeça e vai sair andando de ponta cabeça. Não é verdade? Não, você tem que, né, se acalmar. Mas a nossa mente é um grande desafio. A maior barreira para uma pessoa ser batizada no Espírito Santo é a mente. Porque a mente fala, não pode, isso não é poder de Deus. Não. Essas palavras aqui, ó, eu estou sentindo, eu estou vendo todo mundo, eu estou ouvindo todo mundo, eu não entrei em êxtase. Quem foi que disse para você que batismo no Espírito Santo é êxtase? Quem foi que disse para você que uma pessoa, para ser cheia do Espírito Santo, tem que entrar em transe e depois voltar? O que aconteceu? Eu falei em línguas? Oh, glória a Deus, fui batizado. Que conversa é essa? A pessoa que tem esse tipo de comportamento, ela está possessa. Porque se a pessoa perder os nossos sentidos estão na nossa alma. Não é verdade? O batismo do Espírito Santo é um derramamento de poder lá do teu espírito, da tua alma. É o Senhor enchendo a tua alma e transbordou a alma e vai lá para o seu corpo, invade a sua mente, você levanta os braços e você é cheio do Espírito Santo em nome do Senhor Jesus Cristo. O batismo no Espírito Santo tem como desafio a nossa mente, não é? Desafio na palavra de Deus, a blasfêmia, nós já falamos. Desafio na alma, ele tenta fazer as pessoas crerem que não são batizadas e estão falando uma língua demoníaca. Isso aí é a língua do diabo. Já viu isso? O diabo fala assim, esse que você está falando, isso não é a língua do Espírito Santo. Não é? Isso aí é a língua do diabo. Por quê? Porque você está ouvindo você falar, você está vendo todo mundo, você não está... não, essa língua foi você que está inventando, é você que está falando. Essa é a maior mentira do diabo. Por quê? Ele quer fazer você acreditar que você só pode falar a língua se você estiver em transe. Não é? É mentira do diabo. Você fala a língua assim, no nome de Jesus. E nós não vamos entrar aqui. Nós dissemos, esse não é um estudo teológico, é um estudo prático sobre batismo no Espírito Santo. Não é? Nós não vamos entrar aqui nas línguas estranhas, mas fale línguas em nome de Jesus. Baixe sua cabeça, feche seus olhos, por favor. Pai, no nome de Jesus Cristo, teu Filho, nós temos pregado a tua palavra, segundo o teu Espírito concedeu, Senhor. Ó, meu Pai, em nome de Jesus, eu te peço, Senhor, que o Senhor agora, meu Pai amado e bendito, venha sobre as nossas vidas de uma maneira especial. Ajude, Senhor bendito, algum irmão que está aqui ou que está conosco pela internet, que está em casa, que está trabalhando, que está viajando, Senhor, mas está conosco, Senhor. Ajuda para que seja cheio do Espírito Santo agora. Que seja cheia do Espírito Santo agora, Senhor. Que comece a falar línguas estranhas que nunca falou, mas hoje está sentindo o desejo de falar. Senhor amado e bendito, segundo nós ensinamos na tua palavra, Senhor, a mesa está servida, o banquete está servido. Que essa pessoa possa, Senhor amado e bendito, abrir o seu coração, entendendo, Senhor, na sua mente, segundo aprendeu na tua palavra, abrindo, Senhor amado e bendito, a sua boca e falando línguas, para a honra e glória do louvor do teu santo e bendito e excelso nome. Pai, no nome de Jesus Cristo, teu Filho, nós te suplicamos, Senhor, batiza o teu povo com o Espírito Santo, enche a tua igreja. Senhor, nós estamos pregando porque o Senhor nos mandou, nós estamos ensinando porque o Senhor nos mandou. Confirma, Senhor amado, a nossa palavra, confirma a mensagem com sinais, Senhor, com o dom do Espírito, com os dons espirituais, para a honra e glória e louvor do teu nome, Senhor. No nome de Jesus, nós oramos agradecidos, agora e para sempre. Amém, amém, amém. Glória a Jesus.